Olá, pessoal! Alô, Noroeste Missões! Mais uma edição do nosso programa está no ar e aqui nos estúdios da TV Minuano está presente uma autoridade que tem papel central na condução das políticas públicas e no desenvolvimento do município de Santiago. Com atuação destacada em nível nacional, ele está à frente do Poder Executivo Municipal, conduzindo ações e projetos voltados para as áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, desenvolvimento econômico e qualidade de vida para a população. Marcelo Gorski de Matos, que também já ocupou cadeira no Legislativo Municipal, é graduado em graduado em Direito e Relações Internacionais, especialista em Relações Internacionais Contemporâneas, mestre em Gestão de Organizações Públicas e tem doutorado em Gestão de Organizações Públicas também. Prefeito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Nadine. Olá a todas as pessoas que nos acompanham por intermédio da TV Minuano. É uma satisfação muito grande estar aqui conversando contigo. Me lembro quando eu era criança, em 1995, quando acompanhamos e torcemos muito pela tua vitória no Garota Verão. Foram duas torcidas que eu tive em 95 pela tua vitória no Garota Verão e a final do Mundial pelo meu time, pelo Grêmio. Infelizmente ganhamos contigo e perdemos com o Grêmio. Saudações tricolores, então. Então estamos em casa aqui. Estamos em casa, somos de cidades muito próximas, né? Exato. E eu queria te perguntar, assim, na verdade eu gostaria de saber, muito jovem, um prefeito muito jovem, né? Então, Marcelo, conta um pouquinho da tua trajetória política, como é que iniciou, quem te inspirou, como é que tu participou a primeira vez desse movimento político para fazer a diferença na vida das pessoas mais tarde, como tu já está fazendo agora. Eu concorri a primeira vez no ano de 2012. Eu estava morando em Santa Maria, cursando Relações Internacionais e trabalhando como advogado. Aí o Partido Progressista, no qual eu era afiliado desde 2010, me convidou para concorrer a vereador naquela eleição. Eu fui para Santiago participar de uma convenção sem a convicção de ainda se era aquilo que eu queria. Que idade tu tinhas, Marcelo? Tinha 25 anos na época. Muito jovem. E aí eu teria que largar minha profissão, caso eleito fosse, e também ia dificultar minha formação em relações internacionais. Mas acabei topando o desafio e fui eleito na ocasião com 1.029 votos. Fui o quarto mais votado naquela eleição. E aí acabei saindo de Santa Maria e regressando a Santiago para trabalhar no meu mandato como vereador. Acabei suspendendo a minha carteira da OAB para me dedicar única e exclusivamente para a função política, porque mesmo podendo trabalhar como vereador e advogado, muitas pessoas me procuravam para atuar como advogado por eu ser político, e aí não se consegue fazer nenhuma nem outra coisa bem feita. Eu optei por seguir na política, já que as pessoas confiaram em mim naquela ocasião. Nos 2 primeiros anos fui primeiro secretário da mesa diretora da Câmara, em 2015 fui o vice-presidente e em 2016 fui o presidente da Câmara de Vereadores. Então nesse primeiro mandato eu passei por todas as posições da mesa diretora, o que me ajudou para disputar a reeleição. E tem uma visão ampla também de todas as demandas ali internas, né? Exatamente, além do trabalho de receber as demandas da comunidade, a função da gestão como presidente da Câmara, sempre participando da mesa também, nos trouxe uma noção muito grande da gestão administrativa. E aí na eleição de 2016 eu fui eleito o vereador mais votado da história até então, com 2.678 votos. Então, nossa, mas é um batalhão de votos, né, pro tamanho do município. 10% dos votos válidos do município. Então, para mim, ainda jovem, foi uma votação muito grande e estimulou muitos jovens a ingressar na política. Quando eu me elegi a primeira vez, eu fui o único jovem eleito. Na minha reeleição já foram 5 jovens eleitos e muitos se inspiraram com a oportunidade que eu tive e acabaram criando coragem de se candidatar. Então, eu acredito que essa foi a maior contribuição que eu dei na política, foi outras pessoas se incentivarem a concorrer, porque a gente sabe que no meio político muitas vezes não se dá abertura para os jovens, e como eu tive a oportunidade na época, outras pessoas criaram coragem para isso. 2016 também o candidato a prefeito nosso era muito jovem, com 30 e poucos anos, o Thiago, e acabou eleito. Então todas essas ações aí o nosso partido ajudou muito, porque sempre soube aliar experiência e juventude, e é por isso que de 142 anos do município nós só perdemos 2 eleições, a última em 1992, e esse é um diferencial de Santiago também, conseguir manter administrações. Aí eu encerrei o segundo mandato em 2020, fui presidente da Câmara novamente em 2017 e fui candidato a vice-prefeito junto com o prefeito Thiago, que já ia à sua reeleição.
Aí completamos o mandato em 2024, fui eleito a prefeito em 2024 e em 1º de janeiro agora assumi junto com a vice-prefeita Mara Rebelo, que foi secretária de Educação por 8 anos. Iniciamos nessa nova fase administrativa agora, então, como prefeito pela primeira vez. Vai começar a dar aula de como se eleger? Não, a gente vai trabalhando aí com muita tranquilidade e dedicação para que os nossos projetos sejam colocados em práticas com o apoio de muitas pessoas que estão conosco, né? Então, eu sempre digo, se o político não estiver bem assessorado e com pessoas para lhe auxiliar, não adianta ter boas ideias se não ter pessoas que acreditem e que coloquem em prática. Então, a gente está sempre reconhecendo o trabalho das pessoas que estão conosco no dia a dia e também dos servidores municipais que nos apoiam muito. E o que te motivou a entrar tão jovem para a política? Porque, na verdade, a gente sempre... E eu sou mulher e atuo na política também, e eu costumava dizer, e ainda digo, prefeito, o seguinte, que a política ela é um palco, em tese, masculino, né? E existe uma dificuldade do jovem entrar na política, né? E é necessária... Ao mesmo passo que existe a dificuldade, existe a necessidade dessa oxigenação de novas ideias, de os jovens estarem participando, mas muitos se desmotivam, né? Já lá no início, né, da sua vida acadêmica, que muitos buscam também essa parte da política estudantil. O que te motivou a entrar na política jovem? Né? E teve alguma influência de família, alguém da tua família que já exerceu o cargo público? Eu sempre gostei de política, desde criança acompanhava o meu pai, às vezes, nas madrugadas, olhando TV Câmara, TV Senado, que era algo diferente dos meus colegas, nenhum fazia isso, e eu sempre gostei de acompanhar os discursos do Congresso Nacional, mas nunca pensei em participar diretamente. Teve um primo da minha mãe, o Chicão, que foi prefeito de Santiago, claro, por 2 mandatos, foi vice-prefeito e 2 vezes prefeito, mas não ingressei na política por causa dele. Ele acabou falecendo no primeiro ano de mandato dele como deputado estadual, e no ano seguinte eu acabei ingressando. E o Thiago, que foi prefeito, também é meu primo, as nossas mães são irmãs. Mais uma dificuldade para município do interior, né? 2 primos concorrendo, estarem ali do mesmo partido. Do mesmo partido. Eu entrei como vereador em 2012 e o Thiago como secretário de gestão do ex-prefeito Ruivo. Entramos por caminhos diferentes e 8 anos depois nos unimos numa eleição como prefeito. Sensacional, uma história linda ali. E vice. E é uma história muito positiva, né? E como tu falaste ali, agora eu vou entrar no teu mandato especificamente, né? E no anterior também, no executivo. Tu acompanhaste, então, lá em 2000 quando entraste na política, 2007? 2012. 2012. Então, nós temos aí um lapso de 13 anos, né? Nesses 13 anos, Santiago mudou muito. Né? E eu vou arriscar aqui acreditar as últimas gestões, né? Essa evolução do município, ao ponto de chegar, né, vocês terem esse destaque nacional, tanto nos comentários da Isto É, como também da revista Veja. E tu atribui a quê, prefeito, essa evolução no município e ser uma referência nacional hoje como uma das melhores cidades para se viver, está Santiago? Eu atribuo a sequência de trabalho. Como a gente acompanha tanto na esfera estadual como federal e também na maioria dos municípios, há muita alternância de partidos e, infelizmente, às vezes, pela ânsia de ganhar a eleição, os políticos acabam cometendo irresponsabilidades do ponto de vista financeiro que acabam refletindo nos mandatos futuros. E lá em Santiago, por nós termos, entre aspas, uma tranquilidade de sequência de trabalho, tanto no primeiro como no 4º ano de gestão, nós trabalhamos da mesma forma, sem fazer essas loucuras, como a gente sabe que são feitos em outros municípios, para tentar impressionar a população, com muitas obras feitas de última hora, no último ano, para que o sucessor pague futuramente. Nós nunca fizemos isso, então eu creio que nós termos o equilíbrio financeiro que nós temos, fechando praticamente todos os anos com recurso em caixa, pagando os funcionários em dia, pagando os fornecedores em dia, isso faz diferença e reflete em todas as áreas, em saúde, em educação e em desenvolvimento social. Lá em Santiago nós somos uma cidade de 50 mil habitantes, pode andar em todos os bairros da cidade ou no interior, não vai encontrar uma criança, um mendigo pedindo alguma comida ou algum dinheiro, justamente porque a gente faz um trabalho muito forte com as pessoas
mais carentes. Esse era um assunto que eu ia lhe questionar também, porque tenho lido bastante em relação a isso. Santiago não tem morador de rua. Não tem nenhum. Dos municípios da região central do estado, nós somos o município que tem o menor índice per capita de Bolsa Família. Ou seja, esse dado representa que as políticas públicas adotadas pelo município estão dando certo, porque cada vez mais as pessoas necessitam menos de auxílio, tanto do governo do estado como federal. Então eu sempre falo, todas as conquistas que nós tivemos, Revista Veja, Revista Isto É, agora no final do ano passado fomos reconhecidos como uma das 30 melhores gestões do estado do Rio Grande do Sul, mas esse dado do menor índice de Bolsa Família da região central do estado, que é uma das regiões mais subdesenvolvidas por razões históricas, esse dado diz muito sobre o que é Santiago hoje. De 2004 a 2021, ou seja, em 17 anos, o PIB de Santiago aumentou 624%. Então foi um grande avanço comparado aos municípios próximos a Santiago. Então, Santiago se preparou indo para São Borja, ali esse trajeto que você deve fazer muito. Sim. É só ver a diferença na BR ali de empresas que se instalaram em Santiago, principalmente relativo ao agronegócio. Agora, recentemente, a BID se instalou como a primeira também do interior do estado, se instalou em Santiago. Também estava entre as pautas que eu ia lhe perguntar como foi essa aproximação com uma empresa desse porte e para ser instalada no município lá da ponta do nosso estado, né? Exatamente. A BID hoje pertence ao Grupo Nicola no interior, então eles fizeram toda essa articulação e nós sempre nos colocamos à disposição enquanto poder público para apoiar desde os serviços a serem executados, que o município tem uma lei que incentiva as empresas a se instalarem no município, colocando à disposição toda a estrutura para que grandes empresas se instalem, mas é muito mérito do Grupo Nicola, o seu Nicola, que é um dos maiores empresários do estado e principalmente lá da nossa região, teve essa visão, ele que já tem diversas lojas em todo o estado do Rio Grande do Sul, que pertence ao Grupo Nicola, agora eles, atentos ao mercado, também entraram na área dos carros elétricos e escolheram Santiago justamente por esse ambiente favorável que Santiago criou nos últimos anos aos empreendedores. Nos últimos 5 anos, nós temos saldo positivo de mais de 1.200 empregos, segundo os dados do CAGED. É o maior número histórico desde a criação dos dados, isso é maravilhoso, em 2007 pelo Ministério da Economia. Então, nós temos os números que corroboram o que as pessoas veem e o que nós estamos falando. Saldo positivo na geração de emprego, número baixo de Bolsa Família comparado aos outros municípios da região. Visualmente, você vê as empresas se instalando em Santiago e mesmo com um cenário completamente adverso. A pandemia, que ocorreu, obviamente, em todo o país, em todo o mundo. As secas e as enchentes que atingiram todo o nosso estado, principalmente a nossa região, e Santiago é muito dependente do agronegócio, e mesmo assim o município vem respondendo bem a todos esses fatores adversos que vêm acontecendo. Então, essa sequência, como eu disse, de trabalho responsável, sério, ajuda Santiago a ter conquistado esse patamar hoje, ser reconhecido como uma das melhores cidades do Brasil para se viver, e sem esquecer de que é os fatores que as pessoas mais valorizam hoje, que é a segurança pública. Lá nós temos uma brigada militar, uma polícia civil, uma polícia rodoviária federal, uma SUSEP muito eficiente, o Poder Judiciário, o Ministério Público são muito atuantes, e isso com certeza faz a diferença. Muitas pessoas estão indo morar lá em Santiago devido à segurança e à qualidade de vida. Na verdade, essas cidades menores do nosso interior, principalmente ali na região, claro, vocês ainda pertencem à região central, mas São Borja já pertence à fronteira, mas existia Santiago, provavelmente hoje já não existe mais, e é a pergunta que eu quero lhe fazer sobre a questão de evasão, porque a regra nesses municípios muito longe da capital e cidades menores e a falta de oportunidades são os filhos, né, de uma geração, a geração mais nova, sair, buscar emprego, buscar educação fora. Como está Santiago nesse sentido? Acredito que com todas essas oportunidades e com toda essa evolução, que essa evasão não seja tão latente. Diminuiu bastante. A gente sempre diz que em determinadas áreas, pelas características regionais, não terá oportunidade para
determinadas pessoas, a questão industrial no Vale do Jaguari ainda engatinha muito. Em Santiago, menos de 6% do PIB vem da indústria, embora agora nós estamos entrando em outra realidade. Agora, ontem, iniciou a operação da primeira usina de etanol de trigo do Brasil, lá em Santiago, com um investimento de mais de 100 milhões de reais da família Bonotto, do Cássio Bonotto e da sua esposa e da sua filha. Então, nós acreditamos estar entrando num início de industrialização de acordo com a matéria-prima da nossa região. E essa é uma visão que o ex-prefeito Thiago, que hoje está gerenciando junto com o Cássio Bonotto, vem trabalhando há anos. Eles visitaram várias indústrias em Goiás, no Mato Grosso, em Tocantins, até decidirem qual negócio seria adequado à nossa região. O Celso Rigo já esteve lá também conhecendo a indústria, o Bonotto lá de São Borja também esteve semana passada lá. Então a gente acredita que o que falta na nossa região é a questão da industrialização, mas que a partir dessa primeira usina de etanol vão vir outros negócios subsequentes. E em relação ao emprego, como os dados que eu falei antes, 1.200 novos empregos, admissão versus demissões, nos últimos anos. A gente acredita que o poder público vem respondendo muito bem e nós trabalhamos muito qualificação profissional. Nos últimos 5 anos, nós fizemos mais de 50 cursos de qualificação profissional, porque eu sempre digo, embora no interior, principalmente em cidades pequenas, as pessoas acreditam que o político tem que arrumar emprego para elas. Sim. E eu sempre digo, não é o vereador, não é o vice-prefeito, não é o prefeito que tem que arrumar emprego para ninguém. Eles têm que deixar um ambiente favorável para que as pessoas empreendam no seu município e qualifiquem as pessoas que querem estar no mercado de trabalho, para que haja essa conexão de investimento e das pessoas qualificadas para trabalhar nessas empresas. E é dessa forma que nós estamos atuando, e eu creio que isso está dando certo. Em 2025 nós fizemos 2 grandes feirões de emprego em parceria com a iniciativa privada e com o Exército Brasileiro. Foram mais de 500 vagas de emprego nesses 2 feirões e foram preenchidas em torno de 200 vagas. Ou seja, ainda tem 300 vagas que estão disponíveis. E isso, tu achas que essas 300 não foram preenchidas em razão da falta de capacitação? Da qualificação profissional. É por isso que nós temos feito muitos cursos de qualificação, porque de um lado as pessoas dizem que não tem emprego e de outro lado o empresário diz que não encontram pessoas capacitadas para trabalharem na sua empresa, e o poder público fica no meio disso tudo. Então é por isso que nós estamos fazendo vários cursos de qualificação, incentivando as pessoas a participarem dos cursos, inclusive com alguns benefícios para que elas estejam aptas a ingressar no mercado também a participação do trabalho de forma independente, não dependendo de indicação de outras pessoas, como muitas vezes se quer que seja ou se acha que é. Prefeito, gostaria de falar sobre uma temática também que é bastante latente lá e é referência também para que outros detentores de cargo executivo busquem, né, a gestão de vocês, que é a questão da sustentabilidade. E aí poderias discorrer para nós sobre como tem feito essa palavra tão forte hoje em dia, ela é tão latente, né? E ela é tão presente na administração lá de Santiago. Exatamente, é uma das palavras mais utilizadas no município de Santiago, e é um problema comum a todos os municípios brasileiros, é a gestão de resíduos sólidos, ou seja, o custo que você tem desde a coleta, do transbordo, do resíduo. O município de Santiago manda o resíduo para Santa Maria, 143 quilômetros de distância, e isso tem um custo muito alto. É uma empresa que ganhou a licitação e que leva até o aterro sanitário Santa Maria. São quase R$700 por tonelada o custo. É o 5º maior custo do município a gestão de resíduos sólidos, por isso que em 2020 nós começamos a pensar em alternativas para a redução do custo desse resíduo, aí adaptado de uma proposição de um vereador, Jonathan Farias, que mandou para que o município pensasse em alternativas de troca de resíduo por alimento. Aí nós chegamos até o Pila Verde, que é uma moeda social que nós criamos em Santiago, que tem a mesma paridade do real,
O cidadão com 5 quilos de resíduo orgânico, fantástico esse projeto. Ele vai até o ponto de troca mais perto da sua casa. Em 2020, quando nós iniciamos, eram 2 pontos de troca, hoje são 19. Ele vai lá com 5 quilos de resíduo orgânico, tem uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente que faz a pesagem, constatado 5 quilos dá um pila verde para o cidadão. O cidadão de posse do pila verde vai até as feiras da agricultura familiar, que funcionam de segunda a sábado. Isso ajudou muito para o projeto dar certo. Os feirantes são muito bem organizados e lá se tem uma dúzia de ovos, custa R$15, tu pode pagar em 15 pila verde ou 5 pila verde, R$10. Como eu disse anteriormente, tem o mesmo valor do real. Por que vale a pena para o feirante receber o pila verde? O feirante, anteriormente, ele comprava o adubo de Montenegro, a mais de 400 quilômetros de distância de Santiago. Hoje, o município, com o resíduo orgânico que recebe do cidadão, leva para a sua composteira e lá prepara com acelerador biológico um adubo de muito maior qualidade e entrega dentro da propriedade para o feirante a um custo 4 vezes menor. Inferior. Então, acabou valendo muito a pena para o feirante. E além do adubo, hoje o feirante precisa de um serviço de máquinas da prefeitura para fazer um açude, por exemplo. Eles pagam em pila verde para a prefeitura, o que os outros produtores precisam pagar em real, que é o serviço de patrulha agrícola, os feirantes podem pagar com o pila verde. Também podem comprar mudas, plantas, peixes da prefeitura. Então a gente cada vez vai criando situações para que a moeda não fique parada. Existe até um mercado paralelo entre os feirantes em relação ao pila verde. Vão se criando oportunidades. Exatamente. Aí, com o sucesso do pila verde, em 2022, nós criamos o pila azul, que é a troca do resíduo reciclável pelo pila azul. O pila azul, diferente do pila verde, ele não tem a mesma paridade do real. Nós começamos a cobrar das pessoas por serviços que nós disponibilizávamos sem custo algum. Ou seja, Santiago tem 7 ginásios municipais, por exemplo. A pessoa marcava um horário para jogar bola, jogar futebol, não pagava nada. Hoje, para marcar o horário, nós exigimos o pagamento em pila azul. Começamos, entre aspas, a obrigar as pessoas a fazerem a separação adequada dos resíduos para poder usufruir do que a prefeitura acabava cedendo sem custo algum. Um time de futebol quer jogar um campeonato em São Borja e pede o ônibus da prefeitura. Hoje nós cedemos desde que se pague em pila azul. Por quilômetro rodado tem determinado valor em pila azul, então os times precisam fazer a separação do resíduo para poder participar, que é um clube quer fazer um campeonato de bocha e pede medalhas e troféus para a prefeitura apoia desde que seja pago em pila azul. E depois de nós utilizarmos nos projetos da prefeitura, nós começamos a também comprar algumas coisas para vender por pila azul, ou seja, Santiago tem um cinema. Nós compramos hoje ingressos para o cinema e vendemos para a população por pila azul com combo de pipoca, refrigerante. Compramos passagem de ônibus dentro do município e vendemos em pila azul para a população. Compramos estacionamento rotativo e vendemos em pila azul. Tem cidadãos que vão querer mudar de cidade já, né? Tomara, estamos à disposição lá. Mas é realmente um projeto sensacional. Várias coisas nós fomos usando com o pila azul. Nós temos um projeto lá que se chama Bola para o Futuro. 1.400 crianças em turno oposto praticam 17 modalidades esportivas e nós começamos a cobrar obrigatoriamente a participação dessas crianças em pila azul. Ou seja, na prática, o município obriga os pais, tios, avós separarem corretamente o resíduo para que os seus filhos, netos, sobrinhos possam participar dos projetos da prefeitura. Tem o outro projeto que é o Forma em Saúde, que atende 1.100 idosos. Começamos a cobrar dos idosos obrigatoriamente a participação no projeto em pila azul. Nós temos um projeto de pilates para idosos, a cobrança em pila azul. Hidroginástica para idosos, tudo em pila azul. Então nós começamos a obrigar as pessoas e não teve problema nenhum. As pessoas acabaram gostando. Tem muitos idosos que a programação da semana deles é ir lá fazer a troca do seu resíduo. Pessoas aposentadas acabou incluindo no dia a dia deles essa separação adequada dos resíduos. Um projeto que mudou a vida das pessoas, né? Sem sombra de dúvidas. A gente está se encaminhando para os minutos finais aqui do nosso programa e eu gostaria já de deixar uma pré-agenda para voltares aqui falar e ensinar outros gestores aí a fazer um desenvolvimento como Santiago realmente está merecedora, né,
de toda essa publicidade que está tendo, né? E nacional, inclusive. Mas parabéns, né? Que continues aí sendo referência para muitos outros prefeitos do nosso estado e dizer que as portas da Minuano estão abertas aqui para novos projetos, trazer eles aqui para a gente poder divulgar. Muito obrigado.